Abril foi um mês de muitas leituras por aqui. E ótimas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Mari, esse é o Mari Entre Linhas. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Bom, pessoal, acho que minha voz voltou ao normal. Vamos ver. Às vezes ela dá uma falhada ainda, mas eu acho que já estou me sentindo bem. Vamos hoje falar sobre as leituras de abril. Abril foi um mês, assim, muito bom de leituras. Porque no resto, né, fiquei doente. Mas de leituras foi ótimo. Eu comecei o mês com o livro Memórias, do Fernando Pessoa, que eu estava participando de uma leitura conjunta de um canal que eu sigo, da Ler Antes de Morrer, da Isabela Lubrano. No fim das contas, não gostei muito da live, de algumas coisas que ela falou na live, acho que não concordei muito, mas está lá no canal dela, se vocês tiverem interesse em assistir. Ele é composto por 44 poemas, é dividido em 3 partes. Eu acho que é o único livro do Fernando Pessoa mesmo, sem ser dos heterônimos. E ele foi publicado, acho que em 1934, bem no comecinho da ditadura salazarista. E fala dos feitos de Portugal. E é um ano antes do Fernando Pessoa morrer, né? Então é um dos livros mais bonitos assim dele. Tem um dos poemas mais bonitos, tá lá, que é aquele poema que ele pergunta, valeu a pena? Que ele tá falando sobre as conquistas de Portugal, né? E sobre o poema fala sobre a tristeza que o povo teve que passar, todo o sofrimento do povo para atingir aqueles feitos, para realizar tudo aquilo. E ele pergunta se valeu a pena. E é o que ele responde: tudo vale a pena se a alma não é pequena. É um poema muito lindo e é um livro muito interessante. E tem uma das coisas que eu achei interessantíssimo nessa época que eu estava, nesse comecinho do mês que eu estava lendo esse livro. É um livro fininho, são poesias, você pode ler rápido. Os poemas são bem curtos, ele mesmo diz que é um livro de poemas curtos. Mas uma coisa que eu achei super interessante é que tem uma playlist. Acho que foi feito não sei se foi um show, um CD, eu não sei como foi feito isso na época que foi lançado. Não sei também de quando que é, mas eu posso até deixar. Eu acho que eu posso deixar aqui linkado. Mas é uma playlist do Spotify que eu encontrei, com músicas dos poemas, é como se fossem os próprios poemas musicados. É muito bonito e tem cantores brasileiros, acho que é todo do Brasil, só cantores brasileiros, se eu não me engano. Não são todos os poemas, não são os 44 poemas, mas tem vários lá e é bem, bem interessante. É isso. Este foi o livro Memórias, do Fernando Pessoa. Depois, eu esqueci de pegar. Onde é que tá aqui? Ali, logo após o falecimento do Ziraldo, a gente comprou O Menino Maluquinho. Então, esse foi uma das leituras, que é aquela leitura que te conecta com a infância, pelo menos que me conecta com a infância, com a minha infância. Eu lembro do livro, mas eu lembro muito do filme. E
Principalmente porque o filme são atores que eu gostava muito na época, que eu gosto, que eu admiro. E eu gostei muito do filme. Então eu lembro de várias vezes de ter assistido ele. Eu li, então, O Menino Maluquinho. Fica aí com a minha leitura infantil desse mês. Infantil mesmo, né? Porque aqui a gente vai ter outros infantis. Então, mas falando agora em oposição desse infantil, uma literatura. E esse também do Ziraldo. Acho que é de 1982, 83, alguma coisa assim. Eu lembro que bate com... ou 1980, acho que é 1980. Bate com a década que eu nasci, mas não era o ano. Mas acho que não tem aqui nesse meu, não. Aí eu li, que é completamente o contrário desse, A História do Novo Nome, que é o segundo livro da trilogia da Helena Ferrante, da tetralogia napolitana, da Amiga Genial. E este livro, assim, tem coisas que eu gosto muito nele, tem coisas que eu não gosto muito, assim como no primeiro, mas no o segundo eu gostei muito mais do que eu tinha gostado do primeiro. Depois eu vou fazer um vídeo, depois que eu terminar de ler a série, vou fazer um vídeo falando sobre eles. Mas no primeiro eu senti que às vezes ela, ou eu, né, enquanto leitora, eu esquecia que era uma memória. Porque ela começa já contando, logo no início, é a história da Rafaela e da Helena. A Helena tá contando a história da Rafaela, da vida dela com a Rafaela. Logo no início ela diz que a Rafaela sumiu e que sumiu por conta própria, né? Ela se sumiu, ela apagou todos os vestígios dela no universo. Levou todas as roupas, sumiu com tudo que ela tinha, não deixou nem foto, até as fotos que tinha na casa dela em que ela aparecia, ela cortou, coisas desse tipo. E a gente tem, eu não sei se fala que ano que é, mas é uma coisa recente, assim, porque elas têm mais de 60 anos, acho que mais até, e elas são... E ela conta o filho ligando para ela, o filho da Rafaela ligando para ela, então são coisas, assim, bem atuais. E elas nasceram por volta dos anos 40. Então, ela começa a contar mais ou menos quando elas têm uns 10 anos. Então, ela... numa época já pós-guerra, na Itália. Se passa na Itália esse livro, essa história. E o segundo, elas já são maiores. Elas já são ali com 17 anos, 18, 19, por aí. Eu achei muito interessante, achei que tem muita coisa que você fala assim, não é legal o que ela fez, não é certo o que ela fez, mas ao mesmo tempo ela é muito nova, então a gente não pode esquecer disso, sabe? Tem algumas coisas que eu acho que a gente vai trazendo, acaba trazendo pro mundo atual, e eu acho que e para a idade que a gente tem, eu acho que a gente acaba... Eu acho que eu, quando estou lendo, acabo tentando trazer um pouco aquele leitor, como aquele personagem, como se fosse eu vivendo a história, trazendo para o dia de hoje, para a minha vida, para esse momento, para essa idade, para esse pensamento que eu tenho hoje, para o tipo, nível de maturidade que eu tenho hoje. E isso é impossível, né? Não é assim que a gente tem que ler a ficção. Acho que acontece, mas a gente não pode esquecer que a ficção é ficção. E pertence àquelas características daquele personagem, né? Então,
Eu acho que a Helena Ferrante escreve muito bem, mas eu acho que os livros da série são muito longos e tem alguns trechos que são difíceis de passar, assim, que são repetitivos, então não é uma coisa que eu gosto muito, assim, que me encanta, que me dá vontade, já quero ler o outro. Eu até pensei, a hora que eu terminei, acho que eu vou na biblioteca entregar esse e pegar o outro. Só entreguei. Só entreguei e falei, não vou pegar o outro, porque eu tinha outros livros aqui que eu já tinha colocado na minha TBR, que já estava certinho para eu ler. Eu falei, então calma, vou pegar mês que vem. Que na verdade não peguei ainda. Tô com outros livros que eu tô lendo, então vou deixar para pegar. Pode ser que eu pegue ainda esse mês, mas vamos ver. Enfim, continuando aqui os livros que eu li, relacionado ao dia 25 de abril, eu li A Noite, do José Saramago, que é um livro que se passa numa redação de Lisboa, de um jornal, redação de um jornal de Lisboa, na noite do dia 24 para o dia 25 de 1974, que é o dia da Revolução dos Cravos. Então, este momento aqui, ele tem até um trecho aqui nessa faixinha aqui, um trecho dele num outro livro, que ele fala assim: não sei descrever o dia de hoje. As tropas, os carros de combate, a felicidade, os abraços, as palavras de alegria, o nervosismo, o puro júbilo está no Manual de Pintura e Caligrafia de 1977. Porque esse livro aqui é um teatro, é uma ficção, né? Foi encomendado, é isso, assim. Agora, E A Noite foi publicada em 1979. E aí esse trecho aqui do Manual de Pintura e Caligrafia de 1977. Li também, com o mesmo objetivo, né? Esse aqui, Era Uma Vez, o 25 de Abril, do José Fanha, que é um livro infantil também, sobre o 25 de abril. E já mostrei para vocês, ele é um livro muito interessante, né? Tem um vídeo aqui sobre as duas obras do dia 25 de abril, que eu publiquei no dia 25 de abril. É um livro que fala bastante como foi que chegou até o 25 de abril, como era antes e o que foi acontecendo para chegar naquele momento da Revolução. Também terminei um livro que estava muito enrolado, e meu Deus, preciso terminar esse livro, que é O Hobbit. E assim, não é um livro difícil de ler, ele estava enrolado muito mais porque ele é tão bom que dá vontade da gente ficar lendo devagar mesmo. É muito bom. O Hobbit, do Tolkien. Acho que todo mundo conhece a saga, né? O Bilbo bolseiro goza de uma vida confortável, calma e pouco ambiciosa. Raramente viaja mais longe do que a despensa ou a adega do seu buraco de hobbit, em fundo do saco. Mas a sua tranquilidade é perturbada quando um dia o feiticeiro Gandalf e uma companhia de 13 anãos. A questão do anão e anãos, é explicada aqui também. À sua porta para o levar numa perigosa aventura. Eles têm um plano: saquear o tesouro guardado por Smaug, o Magnífico, um dragão enorme e muito perigoso. Bilbo, embora relutante, junta-se a esta missão, desconhecendo que esta viagem até a Montanha Solitária vai encontrar um anel mágico e uma estranha criatura conhecida como Gollum. É muito bom, é muito bom. É o que eu tenho para dizer. Li também
a Anne de Ingleside, que é a continuação da série da Anne, e nesse... Ai, ele é gostosinho demais, gente. É assim Foi bem pra dar um alívio, assim, entre os outros livros que eu tava lendo, sabe? Tirando o Tolkien, o Hobbit, que é muito bom, mas assim... O Hobbit é uma fantasia e é muito masculino, né? Não tem... Acho que não passa uma mulher no livro todo. Enquanto aqui... É ao contrário, é o feminino, é a maternidade. A cada capítulo, a cada capítulo fala sobre uma criança. Os capítulos não têm um nome. É tudo capítulo 1, capítulo 2. E a cada capítulo eu fiz até umas anotações, que é coisa que eu não faço muito, mas que dessa vez eu fiz assim, ó, marquei com uns post-it. Esse me deu vontade de fazer. Ela começa grávida da última filha. Então tem uma distância, né? Um tempo entre o último livro e esse. Entre o livro anterior e esse. No livro anterior ela termina o livro tendo o primeiro filho. E aí aqui ela tá grávida da última filha. Ela tem no total 6 filhos. E nesse, cada capítulo é assim, uma aventura de um dos filhos e que acaba precisando que ela dê um fechamento, que ela dê uma ajuda, que ela acolha, que ela diga, calma, não é isso e tal. Explique para a criança alguma coisa. Eu achei muito interessante, porque é muito legal ver a Anne, aquela menina maluquinha do primeiro livro, como uma mãe muito, muito sensata, muito amorosa. Tudo que eu acredito da maternidade parece que se reflete aqui. Faltam umas coisinhas para chegar no que seria o ideal, assim, de maternidade, de mundo, hoje, né? Porque ele foi escrito 100 anos atrás. Mas uma coisa assim de diálogo com as crianças, que não era muito comum na época, né? E hoje ainda não é tanto, né? É um problema, temos um problema sério aqui na questão comunicação, humanidade, né? Mas eu acho que eu sou otimista, sempre acho que a gente tá melhorando. Apesar de não estarmos, mas isso é papo para outra coisa. Adorei esse livro. Eu li também O Evangelho segundo Jesus Cristo, do Saramago. E esse livro, ele me deixou... Ai, gente, de um jeito que vocês não fazem ideia. Eu pesquiso muito sobre os livros que eu vou ler, ou sobre alguns dos livros que eu leio, nem sempre. E sobre esse aqui, enquanto eu não estava lendo, enquanto eu estava lá fazendo crochê, fazendo outras coisas, assim, eu coloquei vídeos do Saramago. Eu participei de uma leitura conjunta de um grupo, de um clube de livro, clubinho da Paloma Lima. Muito bom, muito bom. Recomendo que vocês... o dela é interessante porque você pode pagar pelo ano todo, mas você pode pagar pelo mês. Você pode pagar só aquele mês se aquela obra te interessar. Eu achei isso interessante. Mas não sei se eu vou fazer outros meses. Eu gostaria, mas acaba não dando tempo. Tive um pouco de dificuldade de acompanhar o cronograma certinho. Às vezes eu quero ler outras coisas, enfim. Mas sobre a obra, é muito bom. É muito bom, especialmente se você não tiver problemas com a sua fé. Se você está com a sua fé resolvida, é isso que eu acredito,
tá bem assentado em você aquilo, aí, sabe, assim, é só uma história de ficção criada por um homem dos anos 1990, então assim, quase anos 2000, quase 2000 anos depois da vida de Jesus, né? Então eu acho que eu não tenho nada assim para reclamar do livro, sabe? Assim, não tenho nada que eu não tenha gostado. Não tenho gostado, assim. Eu acho que eu conheço muita gente, inclusive a Paloma nos vídeos que ela envia, diz que não conhecia tanto, que não sabe tanto da Bíblia, que não sei o quê. Eu não sou uma pessoa que sigo, que leio a Bíblia, que tenho conhecimento a fundo da Bíblia, mas eu acho que da vida de Jesus e de muitas coisas eu acho que eu tenho o suficiente. E a fé, a crença, não é algo que possa ser abalado assim tão fácil. Eu acho que não. Para mim, só acrescentou, sabe? Assim, o Deus que eu acredito não é o Deus que o Saramago colocou aqui. Até porque o Saramago nem acreditava em Deus. E o que ele colocou aqui é muito retrato do que ele leu no Velho Testamento. É o Deus que Jesus acreditava, né? Teoricamente. Não o Jesus que a gente imagina como alguém que conhecia também tudo aquilo que seria vivido, mas como um homem, né? Os homens do tempo de Jesus acreditavam nesse Deus que o Saramago descreveu aqui. É um Deus duro, um Deus... E, inclusive, ele tem uma passagem que ele fala sobre isso, que Jesus tem uma conversa com Deus, e ele fala que com o passar do tempo, as pessoas vão acabar acreditando que Deus é mais próximo de Jesus, mais Jesus, do que ele mesmo. E que estava tudo certo, que Deus estava tranquilo com isso. E o próprio Saramago fala isso. Ele fala assim, olha, eu ouvi ele falar sobre isso no Roda Viva, de 1992, eu acho. E ele fala assim, olha, o Deus foi transformado pelas igrejas, especialmente pela Igreja Católica, né? Na época de 1992, a Igreja Católica estava mais realçada do que qualquer outra, né? Era uma época em que o país em que ele vivia, né? No caso, Saramago é português, tá, gente? Não se esqueçam disso. Era muito católico, né? Ainda é, mas acho que hoje em dia as coisas mudaram muito no mundo inteiro nesses últimos 30 anos, muita coisa mudou. Mas, e ele fala assim que ele vai saber que o livro dele foi aceito e tranquilamente, assim, vou ficar feliz se daqui 50 anos estiverem lendo. E já passaram 30, né? Estamos lendo. Então, sim, nessa época ele ainda não tinha ganho o prêmio Nobel. E ele ganhou o prêmio Nobel em 1998. Então, assim, para mim, não tenho o que falar. É muito bom, a história é muito boa, o final é muito bom. Algumas pessoas até falam que ele é um pouquinho arrastado, mas eu gosto muito do livro. E talvez ele, por ser ele ser um pouquinho arrastado, talvez eu tenha demorado mais por isso. Mas assim, eu demorei um mês para ler, lendo um pouquinho por dia. Rola, sabe? É um livro de mais de 400 páginas, não é um livro curtinho, que você lê rápido, e o jeito da escrita talvez... e também o teor, né? Porque eu acho que a gente acaba tendo que pensar na nossa fé. Acho que é muito difícil você não pensar nela. Não que ela seja
Não que a gente fique em dúvida, mas assim, fazer uma comparação, sabe? O que eu acredito tem a ver com isso? Ou isso que tá aqui me afeta de alguma forma a minha fé? É interessante para mim? Né? É algo a se pensar? Por exemplo, a humanidade de Jesus. Será que Jesus foi concebido de forma natural ou não? A Maria realmente era virgem? Será que Jesus comia, bebia e fazia sexo ou não? Sentia dor, tristeza ou não? Então, tudo isso é muito interessante e acho que é importante a gente pensar nessas coisas. E é também importante a gente pensar. Tem um trecho que é muito difícil de engolir, assim, que é difícil de ler e que eu nem consegui ler com todas as letras que estão escritas ali, que eu tive que dar uma passada. Que Deus conta para Jesus tudo o que acontecerá nesses 2000 anos, mais ou menos, né? E e isso é difícil, porque é a gente revisitar a nossa história, né? A história da humanidade. O que aconteceu no sentido de religioso, da civilização ocidental, né? Quanta guerra, quanta conquista, as grandes navegações, a Inquisição, quantos mártires, quantos, sabe assim, tudo isso, tudo que aconteceu, tudo, a escravidão, tudo isso teve aval da Igreja Católica, da religião católica. E por aí vai, é muita coisa num livro só, assim, para a gente pensar mesmo como história. Talvez seja por isso que ele tenha abalado as estruturas da sociedade aí de uma certa forma e continue causando, mas eu acho que, assim, para mim não faz diferença. Para mim, o que fica, a sensação que fica é simplesmente que ainda bem que eu falo português e consegui ler o José Saramago na língua original, né? Não tive que ler uma tradução. Eu fico muito feliz de ser pertencente a esse idioma. Eu achei sensacional o livro, a escrita dele, porque é diferente do outro, né? Que o outro é um teatro, é uma coisa que foi encomendada. Agora, os romances têm realmente uma coisa muito diferente da literatura normal, que é só da gente olhar assim, a gente já vê. Né? Tá todo aqui, o texto todo aqui. Você tem os parágrafos, mas é só os parágrafos. Você não tem interrupções, assim como aqui na N, por exemplo, para um diálogo lá. Travessão, esse fulaninho aqui tá falando, falou e depois a gente sabe quem disse, foi ele que disse, né? Susan, a mamãe morreu? Perguntou o Walter. E ela, não, tenho certeza que não. Então, né, aqui ó. Cada vez que um fala, tem um travessão. Disse tal coisa. E explica quem disse. Aqui não. Aqui no Saramago você não tem isso, você não tem um travessão, você não tem um ponto de interrogação quando alguém faz uma pergunta. Tem letras maiúsculas, ponto final, vírgula. É como se a gente estivesse numa conversa. Sabe, assim, não tem. E é isso.
É uma leitura que não é fácil, não é para todo mundo, mas eu achei sensacional. Eu quero ler todos os livros do Saramago. Quero ler todos os livros do Saramago. Eu já tenho mais um aqui na estante. Tô esperando um pouquinho para ler ele, porque eu queria deixar para ler junto com o meu filho. Não sei se para o meu filho vai ser tão interessante assim, né? Mas ele vai ser obrigado a ler na escola. Eu queria fazer isso em conjunto com ele. Vamos ver se ele vai topar. E é isso. Eu espero conseguir ter outros aí, ler mais Saramago, porque eu amei. E ainda bem que ele existiu e trouxe pra gente muita literatura, porque ele escreveu muitos livros, muitos livros. Tem aqui uma lista muito grande. Nem sei quantos livros ele escreveu, mas aqui, ó, olha o tamanho dessa lista. Então, acho que tem muita coisa para ler dele, muita oportunidade. É isso, gente. Não se esqueçam de se inscreverem nesse canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, me digam aí nos comentários o que vocês leram neste mês de abril, né? Vamos conversar sobre as nossas leituras. Muito obrigada, um beijo, tchau, tchau.